Hoje é 5 de outubro de 2020. O escriba está acordado nesta segunda-feira com pressa, muita emergência à frente. Amanhã este velho escriturário de direito penal e processo penal tem julgamento importante e vai se paramentar como determinação da ética, da mínima ética, regendo as relações entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia. Vai pôr paletó e gravata para enfrentar aquele julgamento online que é fictício, é difícil, infelizmente, deficitário na observação do contraditório, mas não há outro sistema a enfrentar, outra possibilidade válida. Então, vamos à luta. Coisas rápidas nesta segunda-feira. Trump sabia que tinha Covid, mas omitiu de jornal. Evidente que sabia. Ele e o presidente da República sabiam que vinha antes disso, sabiam que vinha um problema sério aos dois países, ao mundo todo. Fizeram uma política de enfrentamento menos responsável. Aconteceu o que aconteceu. Isto consta de um livro, inclusive, escrito pelo ex-ministro da Saúde, Mandetta. Creio, escrevo aqui o nome dele. Vale a pena ler, porque Bolsonaro com certeza é candidato à reeleição. Uma pretensão sádica, não masoquista, sádica, porque à custa do sofrimento brasileiro se extrai um composto positivo. Isso faz parte, inclusive, da psicologia das massas. É saber o que o povo vai fazer no enfrentamento desta pretensão curiosa, porque com a irresponsabilidade se trava qualquer crítica mais responsável e se vem com uma pretensão, de certa forma, heróica. Há quem consiga vencer com fundamento no sofrimento alheio. Vai se ver o que vai acontecer. Isto consta, inclusive, de um meio editorial do Estadão de hoje, de caso pensado, em que o jornal enfrenta de uma forma ou de outra a forma pela qual o presidente dos Estados Unidos da América do Norte e o do país puseram a medida, inclusive, da tramitação do governo nesse período todo e, inclusive, na antessafra das eleições que puseram Trump e Bolsonaro na presidência, cada qual de seu respectivo país. Vale a pena ler isto. A propósito, há faz um ano, este escriba apostou 2 sanduíches. Não diz o nome dos sanduíches, apostou 2, em que o presidente atual dos Estados Unidos da América do Norte não seria reeleito. Apostou sim. E naquela época, ou naquele tempo, a aposta era um azarão. O escriba não aposta para perder. Isso consta também por aí, não o sanduíche, consta sobre as eleições que vêm por aí, porque Trump está com aquela gripinha, e aquela gripinha, quiçá, é mais um ponto negativo para ele conseguir se reeleger. Por fim, 2 períodos no jornal que obrigam o escriba a breves manifestações. A primeira
o presidente da República indicou um jurista que tem 48 anos para a ocupação da vaga a ser deixada pelo ministro Celso de Mello. O cronista diz a mesma coisa afirmada quando houve a perspectiva de levar Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal. Sérgio tinha 47 ou 48 anos. Este candidato de Bolsonaro também os tem. 48 anos de idade é a idade do meu filho mais moço. Sim, não. É a idade inferior àquela do filho mais moço deste escriba. Ambos são os dois, meu filho e o eventual ministro da Suprema Corte, são jovens, amadurecidos sim para o enfrentamento da vida, mas não o suficiente, crê este escriba, para o assentamento numa cadeira da Suprema Corte, porque a criatura começa verdadeiramente a ocupar com o cérebro e com as emoções e com os sofrimentos todas as partes indispensáveis à administração da própria vida e a dos outros. Depois dos 55 anos é uma idade básica para o enfrentamento dessas situações. 60 anos é o ideal. Um ministro do Supremo com 48 anos de idade é a mesma coisa que Trump pretende fazer nos Estados Unidos com uma jurista bonita, aliás, competente também para a integração na Suprema Corte lá, que é vitalícia. Aqui, não, com certeza, mas a vitaliciedade implica em que a criatura, aos 96, 97 anos, escabujando pelas prateleiras das bibliotecas jurídicas, é a idade em que a criatura nos Estados Unidos continua exercitando a função de ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal, 90, 96 anos de idade. É demais. Então, 48 anos de idade é de menos, como se diz. 90 e poucos anos de idade é demais, porque fisicamente a criatura merece também um pouco de descanso. Bolsonaro reforça a ação por indicado ao Supremo. Independentemente da possível qualificação intelectual que esse desembargador tenha, é moço demais para a chegança, como Sérgio Moro também o era. Se este cronista aplicou um conceito demeritório em relação ao primeiro, não há de poupar o segundo. Venha ou não o desembargador a ocupar a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal, há de ocupá-la com o nariz deste velho marinheiro da advocacia criminal torcido. Pode ser um gênio, mas os gênios com 48 anos constroem um mundo excepcionalmente e o destroem com muito maior dose de possibilidades. Sobra, por fim, a título de encerramento, outra previsão que este escriba fez correspondentemente ao juiz Marcelo Bretas, que determinou aquela parafernália invadindo o escritório de dezenas de advogados há um mês atrás, a pretexto de combate à corrupção, qualquer coisa nesse sentido, e não vale a pena examinar os pormenores. O ministro Gilmar Mendes atendeu
ao reclamo da ordem e suspendeu aquilo. É preciso vir, com muito cuidado, com muita prudência, com muita responsabilidade. Quem é quem nessa pretensão tresloucada do eminentíssimo ministro federal? O escriba disse: isso não se faz. E eu disse no dia seguinte aquilo que aconteceu. Agora, evidentemente, se há de separar o joio do trigo, se joio houver, e quem tiver que pagar o preço, há de pagar. O que não se pode fazer é misturar tudo na mesma panela, como se a panela fosse ela toda apodrecida. É preciso antes uma boa cozinheira, prudentemente posta adiante e à frente do fogão de lenha, a ver se é realmente hora, vez e tempo de implicar advogados competentíssimos e muito honestos nessa frigideira que se diz apodrecida no combate à corrupção que está existente no Brasil. A título de encerramento, Papa Francisco critica desigualdades e vírus do individualismo em encíclica. Este escriba leu em algum lugar do jornal: não há tempo nem sossego para a conferência. Parece que o pontífice se referiu a Vinícius de Moraes. Sim, aqui o Papa Francisco fez uma referência ao samba da bênção durante fala deste domingo em Roma. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto de desencontro na vida. Vinícius e Baden, diz o jornal, estariam sorrindo de satisfação. Vinícius, Baden-Powell e muitos outros nossos letristas e cancioneiros famosos hão de encontrar o perdão acima das nuvens por possíveis pecados encastoados, tais faltas no coração de cada um deles, porque, num certo sentido, os santos, os anjos, as santas também gostam do samba e dos sambistas em geral. E este escriba sempre pensou, sempre refletiu sobre a santa padroeira de todos, Nossa Senhora, quando o escriba, por hipótese, tem alguma pena ou algum dó por uma pequeníssima falta cometida, pede perdão antecipado, porque a imaculabilidade é privilégio dos deuses e não de todos. Dito isto, vamos ao trabalho com a responsabilidade de estilo lá na Vevá.